Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, peço perdão pelo reflexo no óculos, mas como vocês já sabem, eu vou estar lendo aqui a tela do computador, então eu vou precisar do óculos. E eu vim responder então as perguntas que vocês fizeram na caixinha de perguntas que eu deixei lá no Instagram esses dias. Se você for novo por aqui e quiser saber de alguma coisa, já me segue lá no Instagram quando eu abrir a próxima caixinha de pergunta, daí você já pergunta e eu vim aqui responder. Então tem muitas perguntas, não muitas que não dê pra responder num vídeo só, mas também vai ficar um vídeo um pouquinho grande, dependendo aí da minha resposta pra cada pergunta, do tamanho da resposta. Então vamos começar. Já deixa seu like, se inscreve se é novo por aqui, ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E provavelmente eu não vou falar muito sobre livros aqui, tipo livros muito específicos, mas eu vou deixar o meu link de compra da Amazon aqui no box de descrição pra você ir lá comprar com o meu link, porque comprando com o meu link você apoia o canal, porque eu recebo uma pequena comissão que eu uso pra investir aqui no canal e você não paga nada mais além do preço do livro. Então vai lá, coloca uns livros na sua wishlist, quando for comprar, lembra de mim. E vamos começar então. Começando com a pergunta da Edvânia. Você acha que seu gosto literário do começo do canal e atualmente ainda é o mesmo? Sim, eu diria que o gosto é o mesmo, mas o meu preconceito com alguns outros tipos de livros é bem menor. No começo do canal, por exemplo, eu tinha... Quem é que me acompanha aqui desde o outro canal, por exemplo, que eu abominava livros pockets, por exemplo. Eu sei que isso não tem a ver com gosto literário, mas eu tinha muito preconceito com um livro de edição pocket e hoje eu tenho um nicho aqui só pra eles. O gosto permanece o mesmo, mas algumas opiniões, assim, minha cabeça tá mais aberta, assim, digamos assim. Então, eu ainda gosto muito de fantasia, de romance de época, só que hoje eu acabo dando chance pra novos gêneros também. Então agora eu leio ficção científica, tô tentando ler aí um pouco de thriller, suspense, então eu vou expandindo o meu gosto, mas eu continuo gostando das mesmas coisas que eu gostava lá no começo. Proclamei Books perguntou: como iniciou no mundo literário? Quais os livros que te marcaram até hoje? Eu iniciei na escola que eu estudava, que eu fiz assim desde a primeira até a sexta série. A gente tinha um horário de aula na semana que a professora levava a gente na biblioteca pra escolher um livro pra ler em casa e voltar e fazer uma apresentação sobre esse livro, então tinha que ler mesmo. E aí eu lia os livros, eu adorava. Eu acho que essa era a melhor aula da semana pra mim, quando a gente ia na biblioteca. E foi assim que eu comecei a pegar gosto pelos livros mesmo. Só que eu parei por um tempo depois, acho que lá pela oitava série, sétima, oitava série, assim, eu parei de ler um pouco e aí eu voltei a ler mais no ensino médio e não parei até hoje. E os livros que me marcaram muito... A série de Fallen me marcou muito porque foi nessa época, assim, que eu tava voltando a ler. Gabriela Souza perguntou como eu crio o conteúdo do Sonho Distante. É na base do surto, tá? Assim, principalmente agora que eu tô tentando postar todo dia. Eu mal termino de planejar um mês, eu já começo a pensar no que eu vou fazer no próximo mês. E aí eu tenho que estar sempre assistindo vários vídeos pra poder saber, assim, o que tem de tag nova, o que tem de... conteúdo mais assim, hypado que tá todo mundo fazendo pra ver se eu consigo encaixar aqui no canal também. Então, sempre que eu tenho uma ideia, eu vou anotando. E basicamente eu já tenho ideia pra vídeo até ano que vem, se brincar. Mas tem alguns assim que são muito específicos que ainda não consegui preencher o espaço deles pros próximos meses. Flá Barreto perguntou não, na verdade ela pediu dicas para quem tá se iniciando no mundo da leitura, gêneros, autores, indicações. Olha só, eu acabei de gravar um vídeo hoje dando dicas para criar o hábito de leitura, não só criar o hábito de leitura, mas dicas de livros assim que você pode ler para começar. Eu vou deixar o link passando aí nos cards. Emily Freitas perguntou o meu livro favorito da vida. Então, favorito mesmo, assim, da vida, eu acho que não tem. Mas eu tenho alguns livros favoritos ali no Scooby, que eu vou favoritando se eu me envolvi muito com a história. E alguns deles são Belle Époque, que é uma leitura recente,
Tem também Quando as Sereias Choram, Abominação, do Gary Vita. Quando as Sereias Choram é da Mirella Ferraz, é um nacional sobre sereias. Eu amo aquele livro. Que mais? O Retrato de Dorian Gray também. Anne de Green Gables também é um livro favorito. Tem alguns. A Emily Freitas também perguntou quantos livros eu tenho na estante e quantos eu já li. Olha, eu vou até abrir o Scooby para responder essa pergunta. Eu tenho, segundo o Scooby, 886 livros. Alguns estão para troca, então nem todos esses 886 estão assim espalhados aqui pela estante e pelas prateleiras. Nos livros lidos, o Scooby tem aqui contados 320, mas isso foi desde quando eu comecei a usar o Scooby, que foi em 2015, e também alguns livros assim que eu vou lembrando que eu li antes de ter o Scooby, que eu vou colocando aqui. E quando eu era criança também, como eu falei lá na pergunta de quando a professora levava a gente na biblioteca e tal, eu li muito livro naquela época, era um livro por semana durante um ano. Então, eu já li muita coisa antes de saber que existia quem criava conteúdo na internet, que eu não vou lembrar, como várias coisas que minha memória não se lembra. Então, 320 livros lidos cadastrados, 886 que eu tenho por aqui. É isso. Sem mais comentários. Tem duas perguntas aqui que eu cortei a pessoa que perguntou. Desculpa, deixa eu ver se tem aqui. Não vou saber de quem que foi, mas uma delas é um tema pra vídeo, então eu não vou responder aqui, eu vou deixar em segredo e aí o vídeo vai sair depois. E a outra é seu personagem literário favorito, um feminino e um masculino. Minha personagem favorita, eu acho, assim, eu não sei, tem vários, por exemplo, dos meus livros favoritos. Eu gosto das personagens dos livros. E acho que se eu fosse escolher uma, seria a Claire, de Outlander. A Outlander, eu sofri, a Diana Gabaldon fez uma lavagem cerebral no meu cérebro com esses livros. Uma lavagem cerebral no meu cérebro, essa foi ótima. E o personagem masculino, geralmente eu não ligo muito pros personagens masculinos. O Jasper, vamos dizer o Jasper, que foi minha primeira paixãozinha assim, literária. Jasper, vai. A próxima pergunta, a Gabi perguntou qual o livro que eu gostaria de ter escrito. Eu tenho um Reels gravado lá no Instagram, que é um desafio, e tem uma pergunta assim, e eu coloquei o livro Elantris nesse desafio, e eu permaneço com esse livro pra responder a pergunta da Gabi. Elantris é um livro que reúne duas coisas que eu gosto. Uma delas que é o gênero... Não, três então, na verdade. Uma delas que é o gênero literário da fantasia. E as outras duas que é a Idade Média e coisas zumbis. Não que seja assim, zumbi mesmo, mas tem uma vibe meio zumbi do que acontece lá no livro. E eu gostaria de ter escrito Elantris. Eu acho que se eu fosse escrever um livro, se eu não tivesse lido Elantris, eu escreveria alguma coisa bem parecida. Miguel Campos perguntou quando sai a próxima maratona no YouTube. Olha, tá vindo aí. Em julho, tá? Uma maratona. E é só isso que eu vou dizer, porque a gente já tá dando várias informações nos grupos, tá? Então, provavelmente, quando sair o anúncio da maratona, vai ter o link pros grupos, e aí você entra e já fica lá pra saber das próximas e próximas maratonas. Então, tá vindo maratona aí em julho, fiquem de olho. Ativa as notificações, porque aí quando sair o vídeo, vocês vão ficar sabendo. A Haru perguntou qual o meu feriado favorito. A minha data favorita do ano não é um feriado. Então, não sei se eu vou poder colocar aqui. Que é o Halloween. Mas tiveram muitos feriados assim que foram emendados que eu acabei aproveitando pra ler bastante. E um deles foi o do Dia do Professor, que eu lembro que uma vez emendou quinta, sexta, sábado, alguma coisa assim. E aí eu li muito nesses dias, eu lembro que esse feriado me marcou bastante, então sempre que... Agora não mais, porque eu não estudo e nem trabalho fora, então não faz diferença se é feriado, se é final de semana. Mas eu lembro que na época assim que eu tinha aula ainda, eu esperava muito por esse feriado pra poder ficar vários dias em casa.
Tinha uma semana, né, que eles falavam que era a semana do saco cheio. É esse período aí que eu gosto. A Haru também perguntou praia ou piscina. Olha, normalmente nenhum dos dois. Mas eu acho que piscina, pra ficar mais de boa, sabe? Praia é muita gente. A Haru também perguntou pão ou bolo. Olha, depende do que vai no pão. Se for só pão, eu prefiro bolo. Agora, se for um pão, sei lá, bolo. Bolo, vai, prefiro bolo. Nossa, um bolinho de limão com a cobertura de leite condensado e as raspinhas. Maravilhoso. Melhor livro lido de 2021 até agora? Pergunta da Haru também. O melhor. Eu acho que esse ano eu já favoritei 2 livros. Deixa eu ver se eu ainda tô com o Scooby aberto aqui. Não, nossa, não. Eu favoritei muito livro esse ano. O Livro da Selva, Flores para Algernon, Moll Flanders e Belle Époque. 4 livros aí, as 4 melhores leituras do ano até agora. Mas entre esses 4, eu acho que... Ai, difícil. Mas assim, um que me surpreendeu bastante, que eu não esperava gostar, Moll Flanders. Acho que foi a leitura, assim, que mais me surpreendeu até agora. Uma das melhores leituras do ano até agora, com certeza. E a Haru também perguntou o pior lido de 2021 até agora. Deixa eu ver aqui nos meus lidos pra ver qual que é a menor estrela. A Caça, com 2 estrelas. Tem aqui também... Eu acho que só A Caça. A pior leitura do ano foi A Caça. A Carol Marinho perguntou o que eu tô achando dos livros de Outlander. E eu tô adorando, mesmo que eu esteja lendo devagar. Não é que eu tô lendo devagar porque a história tá ruim, é porque tem várias outras metas de leitura e vários outros livros que dá pra terminar mais rápido pra trazer conteúdo logo aqui pro canal. Então eu acabo passando esse tipo de livro na frente de Outlander, mas sempre que sobra um tempinho que eu consigo ler um pouco de Outlander, eu sou uma leitora realizada por conseguir ler, e não só por conseguir ler, mas porque eu tô assistindo a série enquanto eu leio, então sempre que eu consigo avançar ali umas 100, 150 páginas, eu vou lá e assisto mais um episódio. Então eu tô amando Outlander e não vejo a hora de poder sair do 3º volume, né, porque 4, 5, mais de 5 meses lendo ele. Godaclis, eu acho que é assim que fala o nome do user. Como conheceu a sua gata? Achou na rua ou outro meio? Conta mais sobre ela. A Dona Shenzi, ela apareceu aqui num arbusto do lado de dentro de casa, o que eu achei mais estranho porque a gente já teorizou sobre todas as formas possíveis de como ela foi parar nesse arbusto e nunca chegamos a uma conclusão de como ela chegou lá sozinha. Então, foi bem estranho mesmo. E foi, acho que foi de manhã e tinha acabado de chover, choveu de noite, tava tudo molhado lá fora, não lembro. Mas a Dona Kika, ela tava latindo muito e eu fui lá fora pra ver por que ela tava latindo. E quando eu cheguei perto do arbusto, tinha um gatinho encolhido lá no canto. E aí eu fiquei com muita dosinha. Eu peguei, tipo, leite, água, essas coisas assim pra tentar alimentar ela lá mesmo. Só que ela não quis, aí eu tive que trazer ela aqui pra dentro pra aquecer e dar comida e tal. E ela acabou ficando. Então, de certa forma, a gente achou... Assim, não, de certa forma, a gente não achou ela na rua, mas ela veio da rua, parou aqui dentro de casa e a gente acabou adotando ela. Ana Carolina perguntou quais livros do turista você mais gostou e quais você não gostou. 2 livros dos que eu mais gostei são Guia para Assassinos sobre Amor e Traição. Olha só, consegui falar o nome desse livro sem ler. Guia para Assassinos sobre Amor e Traição. Eu li esse livro muito rápido, é uma leitura, assim, a escrita da autora é muito envolvente, a história também, o clima ali de tensão é muito envolvente, então foi um dos melhores livros que eu já li, que veio no turista. E outro livro também que eu gostei bastante foi Garotas de Neve e Vidro, porque teve uma coisa assim na história que me surpreendeu muito, e foram 2 dos melhores livros. E dos piores... não que seja um livro ruim, mas não me... Assim, sabe, quando você não consegue se conectar com os personagens, que foi A Poeta X e Na Hora da Virada. Na verdade, também teve Moxie, que foram 3 livros que eu me desfiz deles, Moxie, A Poeta X e Na Hora da Virada.
Moxie até já saiu o filme, né? Eu gostei bastante do filme, mas o livro não... Eu realmente não sei o que aconteceu pra eu ter gostado tanto do filme e não ter gostado do livro. Mas então são 3 livros aí que não gostei muito. Michelle perguntou, na sua memória, qual foi o seu primeiro contato com a leitura? De fato, o primeiro contato com livros, não que eu tenha lido eles assim que eu peguei, foi na casa dos meus avós, que meu avô tinha uma coleção de livros infantis, tipo João e Maria, João e Pé de Feijão, esses livrinhos assim. E aí tinha uma coleção, e aí eu ficava folheando esses livros só pra ver as gravuras, porque eu acho que na época eu ainda não sabia ler. Mas eu adorava ficar folheando esses livros. E a Michelle também perguntou qual foi o pior livro que eu já li na vida. E foi o Grande Gatsby, tá? Que eu lembre, assim, eu acho que foi o pior. Eu dei 1 estrela pra esse livro. Eu acho que tiveram outros livros que eu dei 1 estrela, mas mesmo esses outros livros que eu dei 1 estrela, eu ainda gostei mais do que o Grande Gatsby. Tem mais pergunta da Michelle aqui. Um livro hypado que todo mundo fala mal, mas você gostou no sigilo. Essa eu vou ter que abrir o Scooby aqui de novo também pra saber. Ó, hypado já é difícil de eu ter lido. E ainda hypado que todo mundo fala mal, que geralmente livro hypado o pessoal fala bem, né? Tá, acho que achei um livro. Assim, não que seja segredo, mas... Quer dizer, talvez seja, mas se tá no meu Scooby, não é. Enfim, teve uma época no 3º ano do ensino médio que eu tava lendo a trilogia de 50 Tons de Cinza. E aí hoje parece que tá na moda o pessoal ficar resgatando o livro antigo pra achar defeito. E na época eu gostei não muito do primeiro. O primeiro foi meio cansativo. Mas no segundo, a história começa a tomar uns rumos diferentes. E o terceiro... Acho que o terceiro foi o melhor. Eu gostei muito do terceiro livro dessa trilogia. Mas o primeiro realmente, assim... Se você for ler já com esse pensamento de tipo... Ah, nossa, esse livro vai ser uma bosta. Todo mundo fala mal, não sei o que eu tô fazendo da minha vida lendo esse livro. Não, aí, se você quiser pegar pra ler do segundo também... Assiste o filme do primeiro e pega pra ler do segundo. Mas o terceiro livro eu gostei bastante. No segundo as coisas já começaram a mudar um pouquinho, começaram a melhorar. E aí no terceiro, eu achei o terceiro até fofo, vou confessar. Eu não lembro muito assim, mas tiveram algumas coisas que aconteceram, algumas coisas mais específicas, não o livro inteiro, que eu gostei bastante de como as coisas seguiram ali pros dois. Então, eu nem sei qual é o nome do terceiro livro, 50 Tons de Liberdade? Acho que é isso. Se não for, vocês sabem do que eu tô falando. E outra pergunta da Michelle é o que mais gosta de fazer no tempo livre tirando a leitura. Tem umas coisas que eu gosto de fazer que são muito aleatórias, mas que de certa forma envolvem leitura. Eu gosto de ficar montando carrinhos imaginários que eu nunca vou comprar aqueles livros só pra ver quanto dá. Então, sei lá, tipo, eu vou colocar todos os livros de 20 reais no meu carrinho. Eu faço as coisas assim. Também gosto muito de planejar próximas leituras. Eu mais planejo do que leio, pra falar a verdade. Com as planilhas aqui do Excel e no Word e à mão mesmo também. Eu gosto muito de planejar leituras, porque no papel eu sempre vejo que dá certo, que vai dar tempo de ler tudo. E quando chegar a hora de ler de verdade, não dá certo, eu não sei o que acontece. Não sei onde a teoria se desvia da prática que não dá certo. Mas outras coisas assim que não envolvem leitura... eu gosto de... eu percebi que eu não sei fazer mais nada além de ler. Tem alguns canais que eu assisto que não envolvem livros e que geralmente eu fico muito tempo sem assistir um vídeo deles, porque geralmente eu consumo mais conteúdo sobre livro. E eu gosto bastante de maratonar alguns canais assim, sei lá, enquanto eu escovo o cabelo, ou assistir uns filmes bobo adolescente, assim, de madrugada. Enfim, esse tipo de coisa. Procurar umas bandas novas no YouTube que o YouTube me recomenda, que eu nunca vi na vida e eu acabo gostando. Mais uma pergunta da Michelle aqui, essa é a última. Alguma vez no mês já conseguiu concluir uma TBR inteira? Olha, meu sonho. Eu nunca consegui concluir uma TBR inteira. Eu acho que também eu nunca vou montar uma TBR que eu consiga concluir, porque eu monto as TBRs pensando que eu quero ter opções e não que eu quero ter metas.
Sim, seria ótimo conseguir ler tudo que eu separo sempre nos vídeos de TBR, mas é legal ter opções, porque aí eu não preciso ficar parada na estante durante uma semana olhando o que eu vou ler em seguida. Então eu basicamente já tenho todos os livros que eu quero ler no ano separados, e aí eu vou só distribuindo eles pelos meses. E às vezes dá uma quantidade um pouco maior do que eu realmente consigo ler, mas eu coloco mesmo assim porque vai que, né, algum surto, alguma coisa acontece que eu consiga ler todos eles. Mas até o momento, nenhuma TBR foi concluída com sucesso. Sara Vitória perguntou como começar um Insta literário. Olha, vai na fé, posta e sai correndo. Na cara e na coragem, porque se você ficar pensando demais, acaba não fazendo. Então, assim, vê o tipo de conteúdo que você gosta de ver nos outros perfis, por exemplo. Não vai fazer igual, vai fazer alguma coisa que fique a sua cara. Inclusive, lá no Instagram, eu tô com uma série de IGTVs dando dicas pra quem quer começar ou pra quem já tem e ainda não tá muito assim adaptado ao meio do Instagram literário. Então, assiste lá os videozinhos. O link pro meu Instagram tá aqui no box de descrição. E eu acho que já tem o quê? Uns 5? Uns 4, 5, por aí. Tem alguns vídeos já com algumas dicas de como começar e ainda tem mais alguns pra serem postados, mas eu tô meio sem tempo pra editar eles, mas tem muitas dicas saindo por lá. A Thaís perguntou quantas páginas eu costumo ler por dia e depende bastante do dia. No máximo que eu já consegui, eu acho que foi numa maratona 24 horas, eu li umas 380 páginas. Mas, no máximo, assim, de um dia que eu realmente tenho coisas pra fazer que eu já consegui, foram 240 páginas. Porém, normalmente, assim, o que é mais comum de eu conseguir são ali umas 60, 80 páginas por dia, quando eu tô com coisas pra fazer e também quando eu não tô com muita vontade de ler. Então, eu mesmo sem vontade, eu ainda tento ler ali de pouquinho em pouquinho, porque acaba que durante o dia surge ali uma vontade e aí eu engato na leitura. Então, entre 80 e 200 páginas, depende muito do dia. Thaís também perguntou mais duas perguntas aqui. Uma delas foi quantos livros em média eu leio por mês? Esse ano eu tenho lido bastante por mês. Eu acho que em janeiro eu li 10, aí em fevereiro eu li 8, em março eu li uns 6, não sei. Mas tá aí nessa média, entre 5 e 8 livros por mês eu tenho conseguido ler. No mês de maio foi uma tristeza, eu li acho que 4 livros em maio. Comparado com os outros meses que eu tinha lido bastante, maio foi bem fraco pra mim. Mas normalmente assim uns 5, 6, 8 livros por mês. E a última pergunta da Thaís é por que o nome Sonho de Estante? Então, quando eu fui... Eu acho que eu já criei, acho que 2 ou 3 canais antes desse, mas 2 deles eu não postei vídeo, eu só deixei lá a ideia mofando no YouTube. E foi Sonho de Estante desde o começo, porque na verdade eu queria um estante dos sonhos. Só que já existia um estante dos sonhos, na verdade existiam muitos. E aí quando eu inverti, coloquei sonho de estante, não tinha. E aí eu fiquei com esse nome mesmo, sonho de estante. E aí depois eu comecei a perceber que a pronúncia ficava meio esquisita, mas tanto faz. Inclusive até sonho de gestante já acharam que era o nome do meu perfil, então socorro. Beatriz pediu pra fazer um vídeo com como anda as metas do ano. Eu fiz um vídeo mostrando os livros que eu quero ler até o fim do ano. Eu vou deixar passando aí nos cards pra vocês assistirem. E aí no mês que vem eu vou responder a famosa tag dos 50%, né? Pra gente ver aí um balanço de como foram as leituras durante o ano. E também, como no ano passado, eu fiz um vídeo no meio do ano atualizando, assim, as leituras dos projetos de leitura que eu já tinha feito, as que ainda faltavam fazer, as que ficaram pra trás. Vou tentar fazer esse vídeo de novo, pra gente ver como é que tá aí os projetos, as metas de leitura. Aí aqui nós temos uma série de perguntas que, inclusive, foi engraçado, porque no final ela falou, parei, acho que você não aguenta mais. Mas eu vou ler aqui. O perfil que perguntou foi o Avento Livros. E a primeira pergunta é: o que você gosta de beber, tomar enquanto lê?
Geralmente eu bebo muita água. Geralmente, na verdade, eu só bebo água quando eu tô lendo, porque é quando eu lembro. Eu gosto muito de beber café enquanto eu leio também, mas também não dá pra beber café toda vez que eu vou ler, porque, sei lá, eu acho que num dia eu pego em um livro de umas 3 a 4 vezes no dia pra ler de pouquinho em pouquinho. Aí também não dá pra tomar 4 canecas de café, né? Porque a minha caneca não é uma canequinha, eu não encho só até, sei lá, 3 dedos de caneca. É a caneca inteira. Então, eu gosto muito de beber café enquanto eu leio, cappuccino também. E suco de limão. Também gosto muito de beber suco de limão enquanto eu leio. Outra pergunta é um livro que você sempre relê. Tem um livro que eu tinha me imposto uma meta, sei lá, coisa da minha cabeça. Porque eu acho que toda vez que eu vou reler esse livro, eu percebo alguma coisa diferente, que é o Retrato de Dorian Gray. Até agora eu só reli ele uma vez. Ano passado eu tinha ficado de reler ele também, mas eu acabei colocando ele de última hora na TBR e aí não deu tempo. Mas esse ano ele tá separado para o nosso projeto de 12 livros para ler esse ano. E aí vamos ver se eu consigo reler ele. Mas é um livro que eu quero reler sempre. Última página de print com as perguntas, vamos lá. Qual gênero livro ainda é do perfil Avento Livros, tá? Quando não for mais eu aviso. Qual gênero livro você indicaria para quem está começando a criar o hábito de leitura? Como eu disse numa pergunta passada, gêneros que sejam dos filmes, das séries que você já gosta de assistir. Então, se você gosta de assistir uns filmes de romance adolescente, sei lá, você vai ler um YA, por exemplo. Se você gosta de filmes de fantasia, com aquelas batalhas maravilhosas, nossa, eu amo cenas de batalha, você vai ler uns livros de fantasia. Mas, assim, acho que uma dica geral, assim, que dá pra qualquer um começar lendo com esses livros, pra quem tá começando, né, a ler, são os clássicos infantis, como eu já disse também. E eu acho que clássicos infantis são uma ótima porta de entrada pra quem tá entrando nesse mundo da leitura. Você pretende continuar com o desafio 7 em 7? Então, eu pretendo continuar separando os livros e pretendo continuar tentando ler eles também, mas eu não vou mais me forçar, a não ser que eu esteja muito organizada assim para poder conseguir tirar bastante tempo para ler todos esses livros, porque esses últimos meses tem sido difícil até de ler o que já estava na meta, imagina esses desafios extras. Mas eu pretendo continuar tentando. Vai ter maratona literária ainda esse ano. Olha só, como eu disse na pergunta passada, uma outra pergunta aí pra trás, né, que perguntou qual seria a próxima maratona. Sim, ainda vai ter maratona esse ano, pelo menos mais uma que eu saiba, né, que é essa agora de julho. Quanto às próximas, nem eu sei ainda se vai ter, mas se tiver, vocês vão ficar sabendo. Quando você decide que aquele autor não é pra você? Tem algumas coisas que alguns autores fazem que tornam a escrita um pouco cansativa e chata e até irritante, assim, de você continuar lendo. Por exemplo, no mês passado eu li um livro da Suzanne Enoch que ela ficava usando muito a palavra feminino. Então, suas bochechas femininas, seus lábios femininos, seus braços femininos, seu não sei o que feminino. Meu Deus do céu, eu sei que você tá falando das características da mulher, não precisa falar o tempo todo a palavra feminino. E era assim, o tempo todo mesmo. Em uma página tinha uma vez, na outra página tinha de novo, e foi ficando muito cansativo. Isso foi me fazendo perder o interesse na história, porque eu já começava a ficar tipo, feminino. Já entendi que é feminino. Então isso acaba me deixando meio desinteressada. Outras coisas também, por exemplo, quando o John Green, eu decidi que o John Green não é pra mim. As histórias dele tem sempre um personagem que passa por alguma coisa assim muito difícil, e esse tipo de história não é pra mim, porque geralmente esse tipo de história se demora pra resolver e os personagens ficam se remoendo por causa daquilo, e eu não tenho muita paciência pra isso. Então, você vai lendo os livros, se você lê um livro, não gostou, aí você acha que é porque foi o livro, e pega um livro que todo mundo fala que, não, esse você vai gostar, e aí você lê e não gosta. Se eu fosse você, eu não leria uma terceira vez, eu não insistiria em um terceiro livro. Agora acabou as perguntas do Avento Livros. A próxima pergunta é sobre as minhas tatuagens. Então, vamos lá. Eu não tô com uma roupa muito...
que vai facilitar muito eu mostrar, mas eu vou mostrar as que estão mais fáceis primeiro. Primeiro, essa daqui do pulso, que não foi a minha primeira tatuagem. Essa daqui foi a minha terceira tatuagem, eu fiz no final do ano passado. Eu fui num evento de design gráfico que teve em São Paulo. E aí lá tava tendo uns artistas de tatuagem fazendo flash tattoo, né? Que é aquelas que já tá pronta, você só escolhe, ele põe ali e tatua. Então, isso aqui é uma mancha de... Pra mim é uma mancha de café, mas muita gente já me perguntou se era de algum outro filme. Eu não sei de que filme que é, mas tem uns vídeos que tem sempre alguém perguntando se é de algum filme. E não é de nenhum filme, é uma mancha de café pra mim. E quando a tatuadora foi fazer, ela falou, tipo... Ah, fiquei muito feliz que você gostou desse desenho, porque... é uma vibe mais alienígena e tal, e eu fiquei tipo... o quê? Será que eu tô tatuando o negócio certo? Então, pra mim é uma mancha de café, porque eu amo café. Aqui, essa foi a minha segunda tatuagem, e eu fiz na época que tava lançando o live action de Rei Leão, porque eu queria fazer uma homenagem ao filme, e o Scar é meu personagem favorito, e aqui também tá com a frase que ele fala, estou cercado de idiotas. Eu adoro essa frase. E tá aqui nesse estilo mais old school. E a única tatuagem colorida que eu tenho por enquanto. Não sei se eu vou fazer mais tatuagens coloridas, porque eu tenho medo de que elas não combinem. Em questão de dor, eu acho que essa doeu mais. Tanto pelo fato do tamanho, né? Ela é bem maior. E porque ela é colorida, então pra pintar as partes coloridas tem que passar várias vezes. E isso foi um pouco doloroso. E aqui também costuma doer bastante. Aqui no pulso até que dói, mas como a tatuagem foi pequena, foi menos tempo sofrendo. A minha tatuagem mais recente, que foi a que saiu no primeiro vlog desse mês, que é essa medusa. E eu fiz essa medusa porque eu sempre quis fazer uma medusa. Eu gosto muito da figura da medusa. Então, tá aqui, uma medusa. E... a minha primeira tatuagem, que é a maior que eu tenho até o momento. E ela tem uma história bem legal, porque eu ganhei ela em um sorteio. Então eu participei de um sorteio no Instagram que concorria a uma tatuagem de até 15 centímetros. E eu pensei, não sou idiota, se eu posso fazer uma tatuagem de 15 centímetros quando eu ganhar, pra que eu vou fazer uma de 3 com medo de que doa demais? Então eu fiz logo uma de 15 centímetros. E foi isso, foi de graça. Que é essa daqui. E basicamente sou eu. Eu mandei uma foto pro tatuador e essa sou eu. Essas flores são as flores do meu signo, que são amaryllis. E tem uma cabeça de tigre aqui em cima, porque esse é o meu signo chinês. E as flores estão... apontando pra baixo, porque é o símbolo lá do triângulo que representa o meu signo, que é escorpião. Então é isso, essas são as minhas tatuagens. E a lista de espera para as próximas tatuagens é bem grandinha, tem muitas ideias, tem muita coisa que eu ainda quero fazer, porém, né, tatuagem é caro. Então, por enquanto, é só isso. Faltam 2 perguntas. A próxima pergunta é da Mayara. E ela quer saber qual a minha série favorita. Série de livro favorita... eu termino poucas séries, porque é bem difícil eu querer ler o mesmo assunto várias vezes, assim, um livro atrás do outro. Então eu tenho um pouco de preguiça de finalizar séries, mas uma série que eu gosto muito é Trono de Vidro, embora ainda faltem 2 volumes pra terminar. E uma série de assistir que eu gosto muito é Anne de Green Gables. Eu também gosto muito de Penny Dreadful, Vikings, Lucifer. Atualmente eu também estou viciada em The Bold Type. Então essas são as minhas séries assim de assistir favoritas. E de livro é bem difícil escolher porque eu ainda não terminei, então ainda pode acontecer muita coisa que vai me decepcionar. Mas, vamos lá escolher mais algumas séries de livros. Outlander, eu acho que vai ser bem difícil Outlander me decepcionar. E Senhor dos Anéis, porque eu já conheço os filmes e eu gosto dos filmes, então acho que vai ser difícil os livros me decepcionarem também, embora eu só tenha lido o primeiro volume e o Hobbit. E a última pergunta aqui também é da Mayara, ela quer saber qual o melhor momento da sua vida que aconteceu por conta dos livros.
E foi quando eu conheci a Julia Quinn. Obviamente não tinha como ser outro. Foi no lançamento do quarteto Smite Smith. E aí eu cheguei lá no shopping muito antes dela chegar, e fiquei na porta esperando. E mesmo assim eu ainda não fui a primeira. Mas eu acho que foi esse momento de conhecer a Julia Quinn. E, obviamente, que ter o canal e o Instagram também, que são 2 lugares onde eu posso falar sobre o que eu gosto e achar pessoas também, né, que gostem das mesmas coisas e que entendam também as nossas paranoias de leitores. Então, sempre que eu posto um vídeo com alguma coisa que eu gostei muito de fazer, de falar sobre algum livro que eu gostei muito, e aí vocês vêm comentar também, e aí eu fico muito feliz porque a gente se entende. E esses são momentos também bem importantes que aconteceram por causa do canal, mesmo eu tendo desistido do canal uma vez. Inclusive, era pra ter uma pergunta assim também, que eu me lembre. Eu lembro que tinha uma pergunta dessa, falando se eu já pensei em excluir esse canal, que esse é o segundo sonho de estante. O outro eu tinha excluído em um momento de surto em que eu não tava conseguindo gravar e não tava feliz com o que eu tava gravando e tava achando muito difícil conseguir gravar. E aí eu acabei apagando tudo, eu apaguei o canal e o Instagram e eu comecei tudo de novo. E se eu já pensei em apagar esse canal depois de que eu comecei ele de novo? Não. Porém, eu penso sim em futuramente tirar um tempo pra fazer outras coisas, mas não abandonar de fato e nem apagar, porque eu me arrependo muito de ter apagado o outro canal, porque agora eu não tenho mais todo o conteúdo que tinha nele antes. Tinha muita maratona, tinha resenha, tinha vários desafios, tags e uma evolução também, né? Porque eu comecei aquele canal em 2017 e eu falava muito baixo e eu tinha umas manias assim de falar umas coisas muito idiotas. A gente vai evoluindo, né? Então, de certa forma, foi até bom ter apagado aquela vergonha. E não, eu não penso em apagar esse canal agora, mas provavelmente eu daria um tempo se precisar, mas se eu surtar de novo, mas apagar tudo de fato não. Até se eu for um dia parar de gravar e não quiser mais postar assim pra sempre, nunca mais quero postar, eu não apagaria. Eu deixaria ele aqui pra quem for chegando de novo assim e assistindo e essas coisas. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. As perguntas aí que vocês fizeram. E tiveram perguntas diferentes dos outros vídeos respondendo perguntas que eu faço. Então isso foi legal também, deu pra responder bastante coisa. Eu fiquei com medo de vir algumas perguntas parecidas e não ter respostas diferentes, né, pra dar. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se é novo por aqui e não sabia de alguma dessas informações, seja muito bem-vindo. Agora se inscreve, ativa as notificações e ninguém será machucado. A gente se vê, então, no próximo vídeo. E tchau!